Fala galera, aqui é o primeiro tenente William Rabelo do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante da parte de formação militar naval para o SMV. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer ter mais aulas assim disponibilizadas de graça aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você clique no botão aqui de curtir esse vídeo e se inscreva no nosso canal e também não esquece de marcar o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. Então se prepara, porque depois da vinheta a nossa aula vai começar. Ah, só uma coisa, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Tem cronograma de estudos, provas antigas, editais e também um material para você saber tudo sobre as profissões do SMV. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Alô, pessoal. Sou o comandante Nascimento e, dando continuidade à área de formação militar naval, vamos estudar no dia de hoje a disciplina Relações Humanas e Liderança. Na nossa primeira aula, nós vamos ver os seguintes assuntos: os conceitos de chefia e liderança, quais são os 4 fatores que compõem esse processo da liderança e os atributos de um líder. Conceitos de chefia e liderança. No desempenho de suas funções, os mais antigos normalmente desempenham 2 papéis funcionais a saber, o de chefe e o de condutor de homens. Na Marinha ou nas Forças Armadas, nós chamamos de mais antigos aquele que possui o grau hierárquico superior, aquele que dá ordem. E os mais modernos são aqueles que possuem o grau hierárquico inferior. Então, quando este mais antigo, quando este que tem o grau hierárquico superior está conduzindo pessoas, está à frente de um grupo de pessoas, ele desempenha 2 papéis funcionais, que são o de chefe e o de condutor de homens. Na chefia, isso aqui é o conceito de chefia, na chefia prevalece a autoridade decorrente da função que exerce ou do seu posto ou graduação. A autoridade é poder de mando, e este poder de mando advém de 2 fatores. Advém do cargo ou função que aquele militar exerce, tá? Então, o cargo que ele exerce dá a ele poder de mando, e também o seu nível hierárquico para oficiais posto e para praças de graduação. Esse nível hierárquico também dá poder de mando. Então, vamos ver aqui, na função de comandante, diretor, chefe de departamento e outros, isso aí dá poder de mando, tá? Para que ele se faça obedecer. E também advém do posto ou graduação, ou seja, do nível hierárquico que nós possuímos. Então, a chefia ela é baseada unicamente no poder de mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Chefe, então, é aquele cujas tarefas que são estabelecidas aos subordinados são cumpridas unicamente apenas pela força de sua autoridade, apenas por força do seu poder de mando. Esse é o chefe. Então, de acordo com o nosso EMA 137, que é a nossa referência bibliográfica, o conceito de chefia é o seguinte: é o exercício, né, da chefia, é entendido pelo conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo com a autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Então, né, na chefia, como disse anteriormente, nós temos uma palavra-chave que é a autoridade, poder de mando. Com relação ao papel de condutor de homens, identifica-se um estreito relacionamento com o atributo de um líder. Na liderança, fica caracterizada a importância da capacidade individual destes mais antigos possuírem alguns atributos. Então, nós vimos que na chefia, eu não preciso possuir nenhum atributo para me fazer obedecer. Aquele poder de mando que eu recebo por meio do cargo que eu exerço ou função, e esse poder de mando que eu recebo por meio do meu nível hierárquico, faz com que eu me faça obedecer, faz com que eu tenha as tarefas que eu estabeleço aos meus subordinados cumpridas. Na liderança, ou seja, no papel de condutor de homens, é necessário que estes mais antigos possuam alguns atributos, ou seja, que eles tenham a capacidade de influenciarem seus subordinados, inspirarem e incentivarem os mesmos. Né? Então, nós vimos que a diferença básica da liderança para a chefia é que, na liderança, aquele mais antigo tem que possuir alguns atributos
para levar os subordinados a fazerem as coisas para alcançarem resultados de forma voluntária. Então, o líder é aquele cujas tarefas estabelecidas aos subordinados são cumpridas em função não mais apenas da autoridade, mas sim em função do poder de influência e inspiração que é exercido. Então, ele tem que possuir os atributos necessários para influenciar os seus subordinados, inspirar os mesmos e incentivarem. Então, o conceito de liderança é o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Existem tantos conceitos de liderança quanto o número de pessoas que escrevem sobre o assunto. Cada um que escreve sobre o assunto, né, coloca lá o conceito a seu modo, sendo que todos convergem para um ponto em comum, que liderança é exercer influência. Liderança é influenciar pessoas. E o que é influenciar pessoas? É provocar mudanças nessas pessoas de forma a alterar os seus comportamentos, os seus desempenhos, os seus valores, crenças e etc. E é isso que o líder deve fazer, né, quando está liderando. Então, enquanto lá na chefia nós temos uma palavra-chave, que é autoridade, poder de mando, na liderança nós temos duas palavras-chave no conceito. A influência, que é exercida, não existe liderança sem poder de influência, e este poder de influência leva os subordinados a realizarem suas atividades de forma voluntária. Qual o benefício da liderança, então, com relação à chefia? Bem, quando o subordinado ele cumpre uma tarefa apenas por força da autoridade, do poder de mando daquele mais antigo, nem sempre ele vai cumprir essa tarefa satisfeito. E quando você não faz uma coisa satisfeita, você não alcança os melhores resultados. Agora, quando eu exerço a liderança, quando eu influencio o meu subordinado, quando eu incentivo, inspiro o meu subordinado, eu levo ele a fazer as coisas voluntariamente. E quando as pessoas fazem as coisas voluntariamente, elas estão satisfeitas. E fazendo as coisas satisfeitas, elas se empenham ao máximo, conseguindo com isso a maior produtividade, maiores resultados. Essa é a grande vantagem da liderança. Então, influenciar é provocar mudanças de comportamento, desempenho, crenças, valores em outra pessoa ou um grupo de pessoas. Segundo o nosso EMO 137, nossa referência biográfica, influenciar é provocar, basicamente, mudanças psicológicas nesses campos que foram citados, seja de comportamento, valores, crenças e etc. Caracterizados esses dois atributos, esses dois papéis, o de chefe e líder, pode-se afirmar que no exercício do comando, quando aquele mais antigo está à frente ao grupo de pessoas, seja ele comandando uma unidade, seja ele conduzindo um pelotão, seja ele liderando uma equipe de trabalho, então, pode-se afirmar, tá, que no exercício do comando, devemos exercer a chefia e liderança, não como processos alternativos, e sim como processos simultâneos e complementares. Então, eu devo exercer esses dois papéis de forma simultânea, não com processos alternativos. Eu vou dar a minha ordem, né, vou designar a tarefa por meio do meu poder de mando, por meio da minha autoridade, por meio da minha chefia. Então, eu dou uma ordem, né, faça tal coisa, por meio da chefia. E, simultaneamente, tá, eu vou complementar essa ordem com o meu poder de influência para levar os subordinados a realizarem aquelas tarefas de forma voluntária. Então, eu não vou ser chefe de manhã e líder à noite, não vou ser chefe hoje e líder amanhã. Eu vou ser chefe e líder simultaneamente. Eu uso a chefia para atribuir a tarefa e uso o meu poder de influência para poder levar as pessoas a cumprir aquelas tarefas de forma voluntária, alcançando com isso melhores produtividades. A liderança deve ser entendida como um processo dinâmico e progressivo de aprendizado. É importante vocês saberem que no decorrer de todos os cursos de formação da Marinha do Brasil, devido à importância desse assunto, nós teremos sempre a disciplina Relações Humanas e Liderança. Estamos estudando hoje aqui Relações Humanas e Liderança, na preparação para o concurso, e quando aprovados lá no CIAW, no Centro de Instrução Almirante Van der Kolk, vocês terão novamente essa disciplina sobre o novo enfoque, que seria, né, usando como referência o nosso manual de liderança da diretoria de ensino. Mas sempre vamos ter. Então, vocês adquirem a teoria relativa à liderança e vão colocar em prática quando forem designados para as suas organizações militares. Então, consiste num processo dinâmico e progressivo de aprendizado, o qual
é desenvolvido nos cursos de carreira e no dia a dia das organizações militares, quando vocês colocarão em prática. A liderança trará não só evidentes benefícios às organizações, como também contribuirá para o sucesso profissional e individual de cada militar. Por que trará benefícios à organização e trará para o militar que exerce a mesma sucesso profissional? Porque ele consegue maior produtividade com a liderança. E quando você consegue maior produtividade, você consegue alcançar maior sucesso e você traz um benefício, consequentemente, para a organização ao qual você está trabalhando. Bem, são 4 os fatores da liderança. Sem um desses elementos, sem um desses fatores, o processo da liderança ela não ocorre. O processo da liderança é a combinação equilibrada e indissociável de 4 fatores que são fundamentais. O líder exercendo a sua influência, os liderados sendo influenciados, a situação, o contexto, o cenário onde essa relação vai ser desenvolvida e a comunicação humana, que é a ferramenta que o líder possui à sua disposição para exercer essa influência sobre os seus subordinados. Não existe o processo da liderança, a liderança é um tipo de relacionamento, tá? Não existe esse relacionamento, não existe esse poder de influência de um líder para subordinados, se não ocorrerem, se não estiverem presentes esses 4 fatores. O líder liderados, o cenário onde ocorre a liderança e a ferramenta utilizada para exercer essa influência. O primeiro fator da liderança, que é o líder, deve conhecer muito bem a si mesmo para saber de suas capacidades, características e limitações, evitando atribuir aos seus liderados falhas ou restrições. Nós dizemos que o líder deve desenvolver o seu autoconhecimento, desenvolver a sua autoimagem. E no desenvolvimento dessa sua autoimagem, ele vai identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas qualidades, quais são as suas deficiências. Aquelas qualidades que ele identificar, ele vai potencializar as mesmas. Aquelas deficiências, aqueles pontos fracos que forem identificados na sua personalidade, ele vai eliminar esses pontos fracos para que ele não transmita esses pontos fracos, não transmita essas limitações para os seus subordinados. Nós comentamos aqui que o principal elemento na liderança é a influência, né? É essa provocação de mudanças nos nossos subordinados. Bem, o melhor processo para provocar essas mudanças é o exemplo. Eu possuir comportamentos que sirvam de referência para os meus subordinados, eles imitam este meu comportamento e, com isto, eles absorvem, adquirem, né, as qualidades necessárias para que eles também possam ser futuramente líderes. Então, a melhor forma de influenciar os nossos subordinados é por meio do exemplo. Então, se você tem deficiências no seu comportamento, se você tem pontos fracos no seu comportamento, e se você não os elimina, você transfere esses pontos fracos aos seus subordinados por meio do exemplo. Tá? O líder atua como elemento modificador do comportamento de seus liderados subordinados. Acabamos de dizer que exercer a influência é provocar mudanças nos nossos subordinados. Então, o líder é, sim, elemento modificador, é o elemento que provoca mudanças nos seus subordinados. E seria elemento que provoca essas mudanças, ele tem que possuir apenas qualidades, não pode possuir pontos fracos. A função militar está relacionada com a segurança e a responsabilidade pela vida dos seres humanos. Eu coloco em vermelho essas observações, que são observações minhas, explicando o tópico, né, que está constante lá na nossa apostila. Então, eu digo o seguinte, a responsabilidade pela vida dos subordinados é um fator que impõe ao líder conhecer bem a si mesmo. Por quê? Se o líder toma alguma decisão errada, baseada em suas limitações, ele pode levar seus subordinados à perda de suas vidas. Ele pode fazer isso. A responsabilidade de um líder é muito grande. Ele tem a vida dos seus subordinados em suas mãos. Então, por isso, a grande necessidade do líder conhecer bem a si mesmo, potencializando suas qualidades e eliminando suas deficiências. O outro fator da liderança são os liderados.
O líder, como nós acabamos de ver, tem que conhecer bem a si mesmo, de forma a levantar, por meio do seu autoconhecimento, suas qualidades, suas deficiências, e tem que conhecer muito bem também os seus subordinados. O conhecimento dos liderados é fator essencial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, das suas necessidades, emoções e motivações. Tá? Incentivar pessoas é satisfazer necessidades. Se eu tenho que satisfazer a necessidade do meu subordinado para incentivá-lo, com isso provocar a mudança no seu comportamento, eu tenho, tá, que conhecer bem quais são as suas necessidades. Eu tenho que conhecer bem o meu subordinado. Tá? Então, nesse processo de influência, eu tenho que conhecer a necessidade do meu subordinado, as suas emoções, motivações, etc. Tá? Conhecer bem os subordinados é ainda crucial para o salutar exercício da delegação de autoridade. Por que é importante conhecer bem o subordinado? Para o processo da delegação de competência, para a delegação de autoridade. Existe um princípio que é fundamental na delegação de competência, que é o seguinte, tá? Eu só posso delegar competência a alguém que tenha elevado índice de conhecimento técnico profissional. Eu só posso delegar algo para alguém, já que quando eu delego algo para alguém, ela vai fazer aquela atividade sozinho, vai tomar decisões por si só, eu só posso delegar a autoridade a alguém que possua elevado nível de maturidade profissional. Então, se eu não conheço bem o meu subordinado, eu corro o risco, tá, de delegar algo a alguém que não tenha esse necessário nível de desenvolvimento profissional. Tá? Eu cometeria um erro, então. Então, por isso, é necessário conhecer bem o seu subordinado. Bem, o outro fator da liderança é o cenário, é o contexto, é a situação. Não existem normas nem fórmulas que mostrem com exatidão o que deve ser feito pelo líder. Não tem uma receita, não existe uma fórmula. O líder vai atuar e vai exercer a sua liderança de acordo com a situação. A forma como ele vai atuar, os estilos de liderança que ele vai empregar, vai depender da situação. Então, não existe uma forma única de se exercer a liderança. Tá? Então, o líder precisa compreender a dinâmica desse processo da liderança, tá? Que é um tipo de relação entre líder e liderado dentro de um contexto que é a situação. Ele tem que conhecer os principais fatores da liderança, que nós estamos estudando aqui, as características de seus liderados e aplicar todo esse conhecimento como guia para cada situação em particular. Então, para cada situação em particular, o líder vai atuar de uma forma diferenciada. E aí eu coloco como exemplo, situação de combate, eu vou atuar de uma maneira, situação de exercício, eu vou atuar de outra maneira, uma situação onde haja risco de vida, eu vou atuar de uma maneira diferente. Então, o líder vai atuar de acordo com a situação, de acordo com o contexto. E, por fim, o último fator, que é a ferramenta, é a comunicação humana. Por meio dessa ferramenta, o líder exerce o seu poder de influência. A comunicação é um processo essencial à liderança, já que é a ferramenta que é utilizada pelo líder, e ela consiste na troca de ordens, informações e ideias. E a comunicação humana ela só ocorre quando a mensagem é recebida e compreendida, ou seja, quando eu recebo uma mensagem e atribuo um sentido a esta mensagem. Se eu recebo uma mensagem e não atribuo nenhum sentido àquela mensagem, eu não estarei me comunicando com aquela pessoa. É através do processo da comunicação que o líder vai coordenar, supervisionar, avaliar, ensinar, treinar e aconselhar os seus subordinados. O que é comunicado e a forma como isto é feito aumenta ou diminui o vínculo das relações pessoais. Isso ocorre em qualquer situação, seja no nosso relacionamento familiar, tá? A forma como você se comunica com as pessoas, isso vai aumentar ou vai diminuir os vínculos daquelas relações. Se você for uma pessoa grossa, intransigente, coisa que vale, você vai diminuir os vínculos das relações, tá? Então, é por meio dessa comunicação que se cria o respeito, a confiança mútua e a compreensão entre líder e subordinados. O líder, então, deve ser claro,
e escolher cuidadosamente as palavras que vai utilizar nesse relacionamento, de tal forma que estas palavras signifiquem a mesma coisa para ele e para seus subordinados. Né? Nós, na Marinha do Brasil, nós temos uma linguagem específica nossa, né, um dialeto específico nosso, que vocês vão adquirir durante o seu estágio lá no CEAW, e esse período de adaptação, ou seja, esse curso que vocês farão, tem a duração de 3 meses, e é nesse período aí que vocês vão adquirir a nossa cultura organizacional. E na nossa cultura organizacional nós temos uma língua nossa específica, chamando a atenção de que é o líder que tem que falar a língua do subordinado. Tá? Então, vocês deverão adquirir essa nossa linguagem, adquirir essa nossa forma de comunicação, para poder exatamente fazer com que as suas palavras signifiquem a mesma coisa para você e para os seus subordinados. É a obrigação do líder ele falar a língua do subordinado. Bem, como último tópico da nossa primeira aula, vamos ver aqui os atributos de um líder. Os atributos de um líder em si, esses atributos, eles não são objeto de cobrança da prova, porque esses atributos constam de um anexo, que é o anexo alfa, ao nosso capítulo 1, e ele não é disponibilizado para estudo. Então, eu não preciso saber quais são os atributos, mas tenho necessidade de conhecer o porquê de um líder militar ter a necessidade de possuir esses traços de personalidade, de possuir esses atributos. Por que um líder militar tem que possuir atributos? Bem, nós já vimos anteriormente que são esses atributos que fornecem ao líder as ferramentas necessárias para que ele exerça a influência. Tá? Um líder militar ele tem que exercer influência, e para exercer influência ele tem que possuir atributos. Tá? Mas aí ele especifica melhor isso. Então, são três os fatores que levam à necessidade do líder militar possuir atributos: a natureza e as especificidades da profissão militar, ou seja, as características, as especificidades da nossa profissão exigem que nós tenhamos esses atributos. A destinação constitucional das Forças Armadas também, e a cultura organizacional. Esses três fatores, tá, fazem com que certos traços de personalidade, fazem com que certos atributos tornem-se desejáveis e tendam a encontrar-se especialmente acentuados nos líderes militares. Vamos ver aqui. Por que a natureza e as especificidades, as características da profissão militar levam à necessidade de possuirmos atributos? Bem, na nossa atividade militar, nós estamos sempre convivendo de perto com o risco de vida. Então, devido a esta convivência permanente com o risco de vida em suas atividades, o militar deve possuir alguns atributos, como coragem, conhecimento profissional, tá? Já que nessa atividade que envolve risco de vida, eu tenho que possuir conhecimento para não levar, né, meus subordinados a uma situação de perigo. Outra característica da nossa profissão militar, dedicação exclusiva. O militar não pode exercer outra atividade para a manutenção de sua família, a não ser o pessoal da área de saúde. Então, já que eu vou conviver, já que eu vou ter apenas como meio de sobrevivência para a minha família aquilo que eu recebo por meio da minha atividade militar, eu tenho que ser alguém que seja altruísta, né? Não posso trabalhar só em função de dinheiro, eu tenho que possuir amor à profissão e outros atributos. Então, nós já vimos aqui que algumas características da profissão militar levam à necessidade do líder militar possuir alguns atributos. A destinação constitucional das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, a garantia dos 3 poderes constitucionais e, por iniciativa de um desses poderes, executar operações de garantia da lei e da ordem. Então, essas destinações constitucionais, essas atribuições que eu recebo por meio da Constituição, fazem com que eu tenha necessidade de possuir alguns atributos, como esses aqui, né? Patriotismo, disciplina, coragem e outros. E, por fim, a cultura organizacional das Forças Armadas, mais especificamente da Marinha do Brasil. Tá?
Então, como militar da Marinha do Brasil, eu tenho que manifestar, né, comportamentos que sejam baseados em valores éticos e morais, tá? Isso aí é fundamental. O militar tem que ser profissional, deve ser disciplinado. Então, todos os atributos são necessários para que eu exerça, né, a minha atividade militar dentro daquela cultura organizacional exigida pela Marinha do Brasil. Tenho que ser dedicado, tenho que ter zelo pela minha apresentação pessoal e pelos meus uniformes, espírito de corpo e outros, né? Então, são esses 3 fatores que levam à necessidade de que o líder militar possua alguns atributos. Ou seja, a cultura organizacional das Forças Armadas, mais especificamente da Marinha do Brasil, a destinação constitucional das Forças Armadas e também, né, as especificidades, as características que são, né, atributos específicos dos nossos militares, nos levam também a ter a necessidade de possuir alguns atributos. É importante que os chefes procurem desenvolver esses traços, esses atributos em si e nos seus subordinados. Sim, esses atributos são necessários a todos os militares. Portanto, os líderes devem desenvolvê-los nos subordinados, principalmente pelo exemplo que eu falava aqui, é o melhor processo para poder influenciar o meu subordinado. Os atributos de um líder têm como componente comum a capacidade de influenciar. Os atributos de um líder têm como componente comum a capacidade de influenciar. Ou seja, se eu quero influenciar meus subordinados, eu tenho que possuir atributos. Eu tenho que possuir atributos. Como eu falava anteriormente, esses atributos vão influenciar no meu comportamento, e por meio desse meu comportamento eu consigo influenciar o meu subordinado, por meio do exemplo. Um bom líder deve transmitir essa capacidade de influenciar aos seus subordinados, formando assim novos líderes que, por sua vez, devem agir da mesma forma na tentativa de criar um círculo virtuoso. Bem, se exercer a liderança é essencialmente exercer influência, se eu quero que o meu subordinado também seja um líder, eu tenho que transferir para ele esta capacidade de influenciar pessoas. Ele só será líder se ele também adquirir o conhecimento necessário para poder influenciar pessoas, já que influenciar é essencialmente exercer a liderança. Então, para criar esse círculo virtuoso, onde líderes criam novos líderes, os líderes devem transmitir aos seus subordinados esta capacidade de exercer a sua influência, de transformar, de modificar, tá, o comportamento, desempenho e valores dessas outras pessoas. Os principais atributos de um líder devem estar em consonância com os preceitos da ética militar. Vocês estudarão posteriormente quais são esses preceitos da ética militar, quando falarmos aqui da legislação militar naval, ou seja, nosso estatuto dos militares, tá? E aí, esses preceitos da ética militar, né, que nós vemos alguns deles aqui, todos eles são baseados na necessidade de possuir atributos, ou seja, amar a verdade e a responsabilidade. Então, o líder não pode, de forma alguma, faltar com a verdade, ele tem que ter atributo de ser verdadeiro, cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções, as ordens, autoridades competentes. Então, todos esses preceitos da ética militar, eles são baseados, tá? O comportamento para atender esses preceitos são baseados em atributos necessários ao líder militar. Com isso, nós terminamos a nossa primeira aula e vamos dar, daqui a pouco, continuidade com a nossa segunda aula. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu!